Boa tarde a todos, como a Susana referiu, eu sou então da Microsoft e vou aqui mostrar um bocadinho do Touch Develop. Estou só à espera que o ecrã carregue. Então, o Touch Develop é uma ferramenta da Microsoft, neste caso da divisão de investigação da Microsoft, o Microsoft Research, e foi desenvolvida com o principal propósito de facilitar a aprendizagem de desenvolvimento de código, de programação. Esta ferramenta já está a ser desenvolvida há alguns anos, desde 2011, e entretanto continua a ser ainda melhorada. À medida que são disponibilizadas as opções, vão também sendo melhorados alguns aspectos. Através desta plataforma, como eu referi, podem então ser desenvolvidas apps, obviamente com algumas limitações, sendo que isto é uma plataforma mais de iniciação à programação, mas de qualquer das maneiras tem uma grande vantagem, porque, apesar de ser Microsoft, não corre apenas em ambientes Microsoft. Ela está disponível num website, é uma plataforma online, como eu referi, e esse website é touchdevelop.com. E entrando no website temos logo um overview geral do que é possível fazer. Neste caso temos acesso, por exemplo, a tutoriais, para quem se está a iniciar então no mundo da programação. É possível também ver algumas demonstrações de scripts já feitos por outras pessoas e, obviamente, então, podemos criar o nosso próprio script. Para criar um novo programa nesta plataforma, basta simplesmente na área dos scripts clicarmos onde diz para criar. Como é possível ver nesta imagem que eu estou neste momento a mostrar. Não dá para perceber facilmente que este website é responsivo, portanto é possível desenvolver aplicações mesmo utilizando, por exemplo, um tablet ou um smartphone. Obviamente que ao desenvolver nestes ecrãs, como são se calhar um bocadinho mais pequenos que o de um computador portátil, torna-se um bocadinho mais difícil. Mas o que eu quero dizer é que não é preciso um teclado, porque todo o site foi pensado para ser responsivo em qualquer dispositivo. Quando uma pessoa clica em criar script dentro da plataforma, tem logo várias opções de modelos de aplicações disponíveis. Pode ser uma aplicação geral, como esta que mostra aqui na imagem, mas também pode ser, por exemplo, um jogo, que neste caso vai ter um template mais virado para um jogo. Ao criar, neste caso, um aplicativo ou uma aplicação, como nós dizemos em português europeu, ao criarmos uma aplicação, vai-nos surgir, como primeira pergunta, o nome que nós queremos dar a essa aplicação. E após escolher esse nome, basta simplesmente carregar em continuar e a partir daí estaremos prontos para começar a programar. O Microsoft Touch Develop tem uma vantagem, lá está, como está muito virado para quem está a iniciar no mundo da programação, tem muitas funcionalidades, digamos assim, semelhantes a outras linguagens de programação. Neste caso, mais linguagens como o C# ou Java, linguagens orientadas a objetos, o que permite que, ao aprender aqui como construir uma app, depois a pessoa possa facilmente fazer a transição para outros programas disponíveis para esse desenvolvimento. Aqui uma app dentro do Touch Develop possui essencialmente o principal são páginas, e páginas dentro do Touch Develop são conceitos semelhantes ao que por exemplo no Android temos como uma atividade. São ecrãs que o utilizador pode ver. Neste caso, após dizer que quero começar a desenvolver uma app e de entrar então na parte do editor de código, podemos ver que temos uma linguagem, como estava a dizer, muito semelhante a outras que existem. Temos um page e uma função, aliás, associada a um page, tal como temos funções em muitas outras linguagens, como eu disse, C# ou Java. É aqui então que vamos definir a primeira página da nossa aplicação.
Tal como eu referi também há bocado, o site foi todo pensado para ser possível programar em qualquer dispositivo. Daí que os comandos que temos disponíveis para escrever o nosso código estejam sempre presentes em forma de botões na parte inferior do ecrã, quando se carrega no editor de código. Como é possível ver aqui, temos variáveis, temos as condições if, temos os ciclos for ou while. Portanto, isto aqui pode ser facilmente utilizado num tablet, por exemplo, se não tivermos um computador à nossa disposição. Já agora, importa também referenciar que existem algumas diferenças em relação a outras ferramentas de programação de aplicações, nomeadamente no que toca aqui a parte do código que já estão previamente definidas pela própria linguagem. Porque, apesar de ser uma plataforma, o TouchDevelop acaba por ser também uma linguagem. E neste caso, nós temos aqui os blocos de data, display e o próprio page que são definidos pela própria linguagem. Dentro do TouchDevelop, além de termos páginas, como eu expliquei, são os ecrãs que o utilizador vai ver, temos também outras funcionalidades muito semelhantes então, a outras linguagens de programação, tais como as bibliotecas, que são transversais à maior parte das linguagens de programação utilizadas hoje em dia. Essas bibliotecas vão-nos permitir ter acesso a pedaços de código já feitos, que nos vão auxiliar em diversas tarefas. Nomeadamente, se quisermos construir um layout, existe uma biblioteca chamada precisamente layout, que vai ter lá as funções que estão dedicadas a construir o layout de uma página. É possível ver, ao clicar num painel ao lado do código, por cima do nome da biblioteca, é possível ver todas as funções que existem ligadas a essa biblioteca. Assim, o programador tem ideia do que é possível construir com as funções que estão presentes dentro dessa biblioteca. Basicamente, é uma documentação de referência a que temos acesso. Tal como eu referi também há pouco, quando estava a falar da página principal do TouchDevelop, o utilizador, além de poder criar os seus scripts, pode também editar scripts de outros utilizadores e, por várias razões, pode, por exemplo, pegar no script de outro utilizador e melhorá-lo de alguma maneira, mas pode também perceber como é que foi feito, como é que essa outra aplicação foi construída. E dessa maneira acaba por estar a aprender também a programar. Para fazer isso é muito simples. Basicamente, o utilizador, ao carregar por cima de uma das aplicações disponíveis no site, vai encontrar um botão chamado Editar, e é precisamente através desse botão que vai conseguir ver o código associado a essa aplicação. A partir daí, como eu disse, pronto, pode perceber como é que aquela aplicação foi desenvolvida e pode até alterar esse código. Obviamente que não pode depois publicá-lo porque se não for da sua autoria. Além disso, existe também uma opção que eu acabei de referir, que é então o publicar. Quando uma aplicação, se eu estiver a desenvolver uma aplicação e achar que está pronta, porque eu consigo ao longo do desenvolvimento fazer uma preview da mesma, se achar que está pronta para ser lançada para as outras pessoas utilizarem, eu posso publicá-la. Ao ser publicada, existe uma loja, que é aquela parte que estava no ecrã principal do TouchDevelop, onde é possível ver todas as aplicações que os utilizadores criaram. Esta loja de aplicações, digamos assim, e mesmo o TouchDevelop, como eu referi, corre em qualquer plataforma, que é uma das grandes vantagens desta plataforma. Também o facto de ter uma sintaxe simples, que ajuda bastante para quem está a começar a programar, e o principal requisito é que esteja a utilizar basicamente um browser que tenha suporte a JavaScript e HTML5. A linguagem do TouchDevelop, como o TouchDevelop é uma linguagem por si própria, além de ser também um ambiente de programação, é as duas coisas, ela foi criada para ser muito concisa. Portanto, aqueles quadrados que eu mostrei há pouco no editor de código são precisamente para facilitar os programadores.
não basta, através dos botões, carregar nas funções que se pretende e mesmo, por exemplo, ao carregar no botão, o utilizador a seguir é logo apresentado com a sequência de código para o qual pode prosseguir, e isso facilita a programação, porque eu estou ali num processo de autocomplete de código que ajuda-me a desenvolver uma aplicação muito mais rapidamente. Existem então elementos de sintaxe, tal como eu referi, que são muito semelhantes aos que vemos noutras linguagens orientadas a objetos, tais como o C#, por exemplo, também da Microsoft. Não existe um nível tão elevado de profundidade da linguagem, precisamente para ajudar quem está a iniciar na programação. Em termos de dados e de variáveis que são possíveis de utilizar no Touch Develop, também, novamente, são muito semelhantes aos que temos em várias das outras linguagens. Temos números, tanto inteiros como números de vírgula flutuante, temos as strings, que são um conjunto de caracteres, temos os booleanos, que existem em muitas outras linguagens, e além disso também existem os tipos de dados compostos, tais como listas, arrays, todos estes tipos de elementos estão disponíveis na plataforma, o que aproxima muito o programador de outras linguagens. Se um dia quiser fazer a transição, estará já familiarizado com estes conceitos. Também possui um controle de fluxo, ou seja, é possível ter condições tais como o ifs ou os ciclos for e while, bem como as chamadas a funções. No Touch Develop, nós temos apenas uma única thread de execução. No entanto, por exemplo, existem eventos, e esses eventos, tais como, por exemplo, abanar o dispositivo ou tocar no ecrã, podem ser associados a eventos. E esses eventos entram numa lista de espera e vão sendo executados à medida que vão sendo processados nessa única thread de execução. Além disso, temos também então as bibliotecas. Além daquela de layout, como eu referi, temos muito mais bibliotecas e, além disso, existem também bibliotecas externas que facilitam ainda mais, por exemplo, em funções de desenho e de gráficos. Temos motor de física, que é especialmente importante para o desenvolvimento de jogos. Conseguimos também enviar SMS através dessas bibliotecas e até interações com redes sociais, como o Facebook, por exemplo. Eu agora vou fazer uma pequena demonstração live da plataforma. Como eu referi há pouco, este é o website principal do Touch Develop. Temos aqui então a parte dos meus scripts, temos os tutoriais que basicamente ensinam a fazer algumas coisas, para alguns pequenos passos para quem está realmente a iniciar-se na programação. Temos demonstrações, por exemplo, aplicações feitas por outras pessoas. Eu até posso começar por aí e posso mostrar, como eu referi há bocado, que eu posso então editar, que aparece aqui em primeiro plano, o script, a aplicação, ou posso simplesmente executá-la para ver o que é que faz. Normalmente as pessoas, ou os programadores, costumam pôr uma descrição sobre a aplicação. Neste caso, isso não aconteceu, a pessoa não pôs a descrição na aplicação, portanto, eu para saber o que é que isto faz, vou ter que executar, e é isso que eu vou fazer neste momento. A aplicação, depois de executada, basicamente neste caso, é, como o próprio nome indica, é uma aplicação simplesmente para tirar uma moeda ao ar e verificar se surge cara ou coroa, e é só mesmo para demonstrar, por exemplo, a nível gráfico, até podemos ter o desenho, como estava ali, de uma moeda. Eu vou agora mostrar como criar a nossa própria aplicação de raiz. Temos então aqui o botão criar script, que se encontra sempre neste local. Todos os outros que estão aqui à esquerda vão mudando consoante eu vou criando. Aqui temos as várias opções então de modelos já pré-definidos de aplicações, bem como até algumas aplicações que já vêm feitas com algumas funções e o próprio programador pode completar. Eu lembro-me, por exemplo, que, e ainda aqui existe, temos um da tartaruga, que simplesmente é uma aplicação em que o utilizador diz se quer que a tartaruga ande para cima ou para baixo, mas eu não vou mostrar este exemplo. Eu queria mostrar um exemplo de uma aplicação mais semelhante ao que temos hoje em dia, por exemplo, com um ecrã de login e que depois tem um ecrã principal.
Assim sendo, vou então passar ao aplicativo em branco, que está aqui. Ou aliás, até vou usar mesmo um modelo em branco, que não tem nada. Assim faço mesmo do nada. E vou chamar o nosso script a nossa aplicação. Vou então carregar em criar. Este ecrã que me apareceu aqui é um bocadinho diferente do que aquele que eu mostrei nos slides, mas existe uma explicação simples. Como eu referi várias vezes, o Touch Develop foi pensado para quem se está a iniciar no mundo da programação. Portanto, nós temos a possibilidade de tornar o código mais apelativo, digamos assim, ao usarmos um modo que se chama, eu vou ver aqui o nome que eu também não me recordo exatamente, mas que não se chama de programador, mas sim de iniciante. Eu vou só fazer aqui uma alteração, e aparece aqui, alterar o nível de habilidade. E vou pôr um nível de habilidade intermédio. Para tal, vou carregar em codificador. Carreguei no modo codificador e então o que tínhamos há pouco, o nosso código, é o mesmo, só que a forma de como é apresentada é um bocadinho mais avançada. É mais semelhante às restantes linguagens de programação que existem no mercado. Pronto, basicamente o que isto me criou foi um script em branco que me mostra, quando eu carrego na função main, que é a função principal, mostra-me as várias opções disponíveis. Temos então a biblioteca de matemática, que lá dentro possui diversas operações, tais como calcular um seno, um cosseno, um módulo ou mesmo uma raiz quadrada. Neste caso, como eu referi há pouco, eu queria focar mais numa aplicação, por exemplo, com login e, portanto, vão mais a funções visuais. Para me facilitar aqui um pouco o trabalho, porque o tempo é um bocadinho mais apertado, eu vou usar aqui um modelo que já tem um display de alguns elementos gráficos integrado. Vou novamente aqui criar script, meto um aplicativo em branco que tem então essas funções já de display e vou pôr a minha app. Lá está, existe aqui um novo bloco que não tinha anteriormente, porque este modelo é um pouquinho mais avançado e já tem um display. Tudo o que eu puser dentro deste bloco será mostrado ao utilizador nesta página da aplicação. Como eu referi há pouco, uma página é simplesmente um ecrã. Eu vou então aqui carregar em display, apareceram as diversas opções disponíveis. Eu vou carregar em layout e no layout podemos ver que temos aqui várias opções. Eu posso fazer, por exemplo, uma grelha de quadrados, por exemplo, isto daria jeito num jogo do Galo, por exemplo, estão-me a lembrar. Temos, por exemplo, um conjunto de quadrados na horizontal, um conjunto de quadrados na vertical. Não vou usar nenhum destes neste caso, porque como eu referi, queria um login. E então o que vou fazer é, vou ao Forms e dentro do Forms temos diversos elementos visuais, tais como um botão, uma checkbox, temos dados de input, tais como números, password. Eu vou começar por um input de texto, neste caso seria do username. Carreguei então input text area e como dá para perceber, tudo isto me está a ajudar. Eu só estou a carregar nos botões, isto depois pergunta-me tudo o que for necessário codificar, é perguntado ao utilizador. Neste caso, ele quer saber o nome que este input vai ter. Como eu referi, este aqui vai ser relativo ao username. Além disso, eu não referi há pouco, mas quando estamos a codificar, existe também outra ajuda visual, que é quando o programador escreve uma linha de código, como neste caso, se houver algum erro, como o que está a acontecer aqui, ele vai me indicar que existe um erro. E eu posso carregar no erro em si e perceber, ao carregar no erro, ele vai mandar exatamente para o sítio onde está a falhar. Neste caso podemos ver que o texto está vermelho e ele está-me a dizer que falta uma referência para uma string. O que eu vou fazer neste momento então é criar no data, vou criar aqui no data não, peço desculpa, no initialize, uma variável chamada username e esse username vai ter um valor vazio para já, porque o utilizador ainda não introduziu nada no input. E é então essa variável que eu quero depois fazer referência aqui neste text. Eu estou a utilizar um rato e não os botões, torna-se um bocadinho mais complicado, mas eu vou escrever aqui, quero fazer referência. Outra questão importante de referir, sempre que eu escrevo qualquer coisa, por exemplo no teclado,
ele vai-me dar aqui uma ajuda para perceber, para me ajudar a mim a perceber, aliás, o que é que existe disponível dentro da linguagem. Neste caso escrevi ref, não encontrou o que eu estava à espera porque também não faz sentido neste caso. Mas todas as funções que estejam relacionadas com o que eu estou a escrever irão aparecer ali de lado. Neste caso, como eu referi, eu queria então construir uma página de login e para tal eu vou então criar uma referência para uma string que é o username do utilizador. Aliás, eu posso fazer uma coisa que é voltar aqui a um script que eu já tenho previamente escrito e esse script tem precisamente isto, porque assim escuso estar a escrever tudo de início. Como eu referi há pouco, no data tenho então uma variável, que é este myUsername, que é do tipo string, tenho um myPassword também do tipo string, e depois tenho um username e uma password que não estou a ler de uma base de dados. Seria o mais correto ler de uma base de dados, porque vamos ter vários utilizadores normalmente numa aplicação, mas neste caso, como é só para mostrar a parte visual que o Touch Develop nos permite, eu vou deixar assim, ou seja, inicio a referência username com o valor de João e a password com o valor de Microsoft. Eu estou à espera que o utilizador que vá fazer login nesta aplicação introduza precisamente isto nos campos quando solicitado. Depois no display, nós temos acesso a uma variável que está intrínseca à linguagem que se chama box. Essa box, como o próprio nome indica, é uma caixa. Imaginemos como se fosse uma caixa de texto num Word, por exemplo, mas neste caso que está contida na página. Tudo o layout que eu quiser construir é dentro desta caixa. Eu posso, por exemplo, definir que todo o conteúdo desta caixa vai estar centrado a nível horizontal, como eu escrevi aqui, center, e tudo o que eu começar a pôr nessa caixa começa a ser colocado desde o topo da mesma. Assim sendo, depois criei uma text box, que é simplesmente uma caixa de texto, e essa text box que vai aparecer na tal box que está intrínseca ao Touch Develop, posso definir, por exemplo, uma cor de background, que neste caso pus branca, e uma cor de letra, que pus preto, e a seguir vou dizer que quero colocar essa text box na minha wall. A wall que contém então a tal box que eu falei, onde ficam todos os elementos. Depois surge aqui então o Forms, novamente, como eu estava a mostrar há pouco, e eu estou à espera que o utilizador introduza o seu username e para tal peço então aqui um input text line. Este input text line já existe, como é possível ver aqui, na própria linguagem. Eu apenas tenho que dizer, como há pouco, o nome que quero que apareça relacionado com essa text box e para onde é que quero que o valor lido, que é esta referência, vá parar. Neste caso eu quero que vá parar à variável que eu criei lá em cima chamada myUsername. O mesmo acontece com a password, simplesmente o input que eu estou à espera tem uma função diferente para esconder os caracteres que estão a ser escritos. Eu vou até correr a aplicação, porque torna-se mais simples perceber o que eu estou a dizer. Ao correr a aplicação, como aconteceu agora, a primeira vez que se corre, ao clicar com o rato em cima, ele realinha por vezes os elementos. Nós podemos ver então que este MyApp4Good é a tal text box que eu falei aqui. Está aqui escrito exatamente o texto que eu pretendo que apareça. Isto que aparece a seguir é o tamanho da letra, como é possível ver. Eu ao clicar em cima das funções consigo ver o que é suposto colocar como argumentos, uma vez que é-me indicado neste ecrã azul, que está por cima das opções disponíveis. De seguida, então eu tenho os dois forms que eu referi. Tenho aqui, este é o form do username e este o form da password. E depois, finalmente, tenho mais um form, neste caso é um botão, que diz simplesmente entrar. E neste botão eu tenho então um código associado para perceber o que é que acontece quando eu clico nele. Basicamente, o que acontece é,
Eu ao clicar nesse botão vou simplesmente fazer uma verificação de que se o nome que está aqui colocado e aqui colocado é o que eu estou à espera. Como eu referi lá em cima, eu defini previamente quais são os parâmetros que eu estou à espera. Estou à espera que o username seja João e estou à espera que a password seja Microsoft, porque não estou a ler de uma base de dados neste caso. Portanto, a primeira condição é verificar se o my username, que é o que eu coloco na caixa, é igual ao username e se a password é igual ao my password, que é o que eu introduzi aqui no campo. Por exemplo, se eu colocar aqui A no username e tentar entrar, ele vai me dar logo um erro que o username está errado. Porque, ora, ao não se verificar a condição, este if, ele passa para o bloco de else, que tem precisamente um prompt, ou seja, é um aviso que aparece no ecrã, com a mensagem que eu tenho definida, que neste caso então é o username errado. Se estiver correto, ele passa para o seguinte if, que é o da password. Por exemplo, eu vou pôr o username correto, mas a password errada. Ele informa obviamente que a password está errada, que é o else correspondente ao if da password. Se tudo estiver correto, que é o caso que vai acontecer neste momento, ele faz-me um push. Um push é simplesmente colocar uma página por cima desta. E o que acontece, ele vai pôr a main page, que é uma outra página que eu tenho, que eu vou mostrar a seguir, a ser mostrada. Vou então entrar. Já entrei e temos então outra página. Para ter acesso às páginas, o programador simplesmente tem que ir aos scripts, aqui neste botão em cima, e escolher a página que pretende. Eu tenho aqui várias páginas. Esta que eu estou a mostrar então é o main page. E novamente, o que eu faço é muito semelhante ao que eu tinha na página de login. Tenho novamente uma text box. Tenho três botões, a exemplo do botão de entrar que eu tinha. E associado a cada um dos botões, tenho simplesmente uma ação, novamente semelhante ao entrar, que é mostrar-me uma nova página e não a atual. Por exemplo, neste botão que eu tenho aqui chamado o meu perfil, o que eu faço é mostrar o My Profile Page. No ver eventos é mostrar a página de eventos e no botão de sair é voltar ao ecrã anterior de login. Eu vou, só para exemplo de demonstração, ao clicar então no botão do meu perfil, ele vai mostrar o meu perfil do utilizador e este perfil está, como eu referi, na página referente ao perfil. Outra coisa que posso referir, e que se assemelha novamente a outras linguagens, é que uma página pode ter argumentos associados no seu construtor. Ou seja, eu estou aqui a criar uma página de perfil, onde são apresentadas informações tais como o username ou os pontos, mas eu, para mostrar esta página, tenho que ter a informação prévia do que é que tenho que mostrar, por exemplo, que é o nome do utilizador. E a maneira de fazer isso, em muitas linguagens de programação, é enviar como argumento de uma página uma determinada variável. Neste caso é uma string porque é um nome, e isso é o suficiente então para eu mostrar as informações que pretendo. Obviamente que estes pontos que eu estou aqui a mostrar não estão a utilizar uma base de dados, estão escritos no código, mas também existiria a opção de ler isto de uma base de dados, porque existem bibliotecas para tal. Eu vou aqui mostrar só as outras opções que tenho. Eu fui então ao meu perfil, é possível andar para trás como eu fiz agora, clicando nesta seta em cima, e ao clicar nos eventos eu posso ver os eventos que tenho disponíveis no futuro, neste caso. Eu vou mostrar, eu andei demasiado para trás, vou mostrar então a página associada aos eventos, que é a única que me falta. Já mostrei o main page, que é basicamente a página principal que o utilizador entra. O login page é a página de login e a página de perfil também já foi mostrada. Na página de eventos, a única diferença que é possível ver, pelo menos visualmente, é que tínhamos ali uma cor diferente. Isto acontece porque, simplesmente, como eu referi há bocado, nós podemos então numa text box editar os elementos de fundo, a cor de fundo e a cor da própria letra. Se eu não editar por defeito, as caixas de texto são cinzentas no background. E foi o que aconteceu precisamente com esta caixa de texto aqui em baixo, relativo ao evento próximo. A de eventos, por sua vez, está branca porque eu aqui no código referi
que o background é branco. É a única diferença que existe em relação às caixas de texto anteriores. E pronto, simplesmente assim é possível construir uma aplicação sem ter que realmente escrever o código, porque tudo isto que eu fiz aqui, sempre que eu carrego num elemento, eu consigo ver o que é que eu posso fazer de seguida. Por exemplo, eu criei aqui esta text box e ao clicar em cima desta linha de código, eu posso perceber o que é que posso fazer a seguir. Este set background ou set foreground começou aqui apresentados em baixo e eu utilizei nas linhas seguintes, precisamente porque tinha a indicação, quando cliquei aqui, que estavam disponíveis para ser utilizadas. Se não estiver aqui disponível, o que vai acontecer é que vai dar erro, porque eu posso escrever aqui texto livre, mas vai dar erro porque não é possível associar esse código ao que está já escrito para trás, nessa linha. Relativamente também às bibliotecas, como eu referi, temos aqui uma barra de pesquisa em cima que nos permite procurar tudo o que queremos. Por exemplo, eu vou tentar adicionar aqui à página de eventos mais uma text box. Para isso, eu vou aqui adicionar mais uma linha de código, peço desculpa, e escrever text box para não estar à procura. E o que vai acontecer, como eu referi há pouco, vão ser apresentadas todas as opções relacionadas com isto que eu acabei de escrever. Neste caso, como eu referi, temos aqui outras que podem ser utilizadas, por exemplo, se eu quisesse um input, poderia utilizar esta, mas o que eu quero criar, temos a descrição aqui de cada uma das funções, é uma text box. Portanto, eu carrego em cima desse elemento. Carreguei, ele automaticamente criou a linha que eu queria, e eu apenas tenho que escrever o texto que quero nessa text box. Por exemplo, eu vou escrever, vai haver um voluntariado da Unicef, por exemplo. Vou pôr OK, este vai ser o texto que vai aparecer. O elemento a seguir, tal como eu referi há pouco, que aparece nesta caixa azul, é o tamanho da fonte, neste caso de letra, e eu posso deixar com o valor 19. Se eu carregar em executar, já agora, esta preview que aparece aqui ao lado não é em tempo real, portanto, este código que eu escrevi, para eu ver as alterações, vou ter que executar novamente o código, que foi o que fiz. Acontece que vai para a primeira página, que é de login, portanto eu vou ter que inserir novamente as minhas credenciais. Vou então à página de eventos, e não aconteceu nada. Não aconteceu nada por uma razão. Lá está, ele informou-me, eu é que não fiz o que estava ali a dizer. Foi propositado só para mostrar que isto ajudou o programador. Está aqui um aviso a dizer que esta função retorna uma text box. Mas eu não estou a utilizá-la em lado nenhum. Portanto, se eu não estou a utilizar a text box, eu estou simplesmente a criar no código uma variável que não está a ser utilizada. Para tal, se eu carregar em cima desse erro, ele pergunta-me realmente se eu quero usar. E está aqui uma função chamada postWall. E essa função é que permite então que isso seja mostrado no ecrã. Se eu não fizer isso, não vai ser mostrado. Tal como eu fiz em cima. Em cima tem sempre um postWall. Posso também simplesmente, eu vou pôr aqui um set border, para ser diferente do que está em cima. Ele automaticamente abriu-me a função com os argumentos. E o que eu vou fazer é, eu não quero o foreground, mas sim, quero simplesmente dizer que quero a cor, pode ser, sei lá, vermelha, como border, e como eu ainda não pus o postWall, não posso esquecer disso. Se quiser ver os resultados, vou então fazer carregar na função. Uma coisa importante referir, neste caso não me está a aparecer aqui a função postWall, porque a linguagem em si neste momento ainda tem limitações relativamente ao número de operações em cascata, ou seja, de funções que eu posso aplicar de uma vez só, numa linha de código. Portanto, o que acontece, ele está-me aqui a dar uma ajuda que é a única neste caso, que é simplificar esta linha de código. Eu vou carregar e o que vai acontecer é que ele vai criar por mim uma variável chamada TB, de textbox, e quando tenho essa variável, aí sim posso fazer várias operações sobre ela. Neste caso, faço o set border, como eu referi, e de seguida, aqui não está de seguida, eu vou carregar em baixo, ok? E de seguida vou pô-la disponível. Ora bem, eu escrevi em cima, ele então apresenta-me o que eu tenho. Vou fazer um postWall.
Como eu referi, vou só apagar esta linha que está a mais. Tenho que fazer novamente executar, se quiser ver as alterações a serem postas em prática. Eu vou escrever só as credenciais novamente. Enganei-me. Ok. E aí está. Neste caso, a letra está um bocado mais pequena que a de cima, porque o valor é inferior, está a 19 e a que eu tinha em cima era 25. Mas apareceu precisamente à volta da caixa de texto a cor vermelha. À volta dessa caixa de texto. É possível também fazer mais operações, por exemplo, a nível de layout. Eu posso só mostrar outras opções diferentes que estão disponíveis. Para tal, vou a Wall e posso pôr, por exemplo, neste caso set title fazia mais sentido no início, pick string. Aqui não tenho tantas opções que me interessem. Eu vou então antes outra biblioteca que tenha outras opções. Dentro do box, eu não referi agora, mas eu ao não pôr aqui nenhuma restrição relativamente ao layout, que não pus, simplesmente disse que queria criar aqui textbox e mandá-las para a parede, eu posso definir, lá está, o alinhamento de como é que quer que as coisas apareçam. Se quer que sejam na vertical, se quer que sejam adicionadas na horizontal. Quando nada é referido, ele por defeito vai colocar as caixas, neste caso, na vertical. Não são afastados. Já fiz aqui uma breve overview sobre o que é que temos disponível. Obviamente que isto tem muito para explorar. O próprio utilizador pode escrever as suas próprias bibliotecas, portanto acaba por depois ser uma questão da necessidade da aplicação em si para procurar nas bibliotecas o que é necessário para pôr a aplicação que se pretende a funcionar. Finalmente, depois desta apresentação, eu queria só mostrar aqui algumas questões sobre o que eu estive aqui a falar, para ver se pelo menos alguns conceitos, os mais básicos, digamos assim, ficaram entendidos. A primeira pergunta que gostava de colocar é então se concordam que o Touch Develop é uma linguagem de programação visual, neste caso. Acham que esta afirmação é verdadeira ou falsa? Já estou a ver algumas respostas a surgirem e posso confirmar que sim, de facto, acho que toda a gente concorda que é uma linguagem de programação. Muito bem. É uma plataforma, como eu referi, mas ao mesmo tempo é uma linguagem, porque estas funções todas que eu estive a mostrar, apesar de serem semelhantes às outras linguagens, são limitadas à própria linguagem. Vou então passar para a segunda questão. Continuam a surgir respostas, penso que ainda há a primeira. Mas eu vou passar então à segunda. Temos aqui então a pergunta de se o Touch Develop permite ou não editar scripts dos utilizadores. O não permite é verdadeiro ou é falso? Ok, questão 2. É realmente, pelo que estou a ver, aqui as respostas são todas comuns e realmente é falso, porque como eu mostrei, qualquer pessoa pode editar os scripts dos utilizadores. No entanto, essa edição fica apenas presente na nossa conta. Não é suposto estar a alterar os programas das outras pessoas. É mais numa questão de perceber como é que aquela aplicação foi desenvolvida. Finalmente não, que não existem mais perguntas. Na questão 3, há aqui uma pergunta que é importante porque é uma das vantagens desta plataforma e a pergunta então se pode ser instalada nos dispositivos desde que as possuam A. Só software Windows, B. iOS e Android exclusivamente, ou C. Windows, iOS, Android ou até computadores através de um browser. Pois sim. Ok, estou a ver que toda a gente respondeu o mesmo e realmente é isso. Ela pode ser corrida em qualquer dispositivo porque a única restrição aqui, como foi possível perceber, é que se tenha um browser.
toda ela corre em JavaScript, portanto basta ter um browser e estamos prontos a programar e a pôr a aplicação a correr. Nova pergunta. Esta aqui um bocadinho mais técnica, sobre a linguagem em si. Os tipos de dados primários que temos disponíveis, quais é que são? São apenas números, strings booleanos, listas e arrays ou nenhuma das opções listadas acima? Existe aqui um erro, porque não é a opção D, obviamente é a opção C. Eu estou a ver aqui várias respostas, mas acho que todas tendem, ou a maior parte, para... Ok, vi aqui algumas respostas erradas, porque realmente a resposta aqui é A. Em termos de dados primários, são os números, as strings e os booleanos. Existem também dados complexos, ou compostos, como quiserem chamar, que são as listas dos arrays, mas neste caso o que eu estava a perguntar eram os primários. Pronto, por fim, esta linguagem dispõe de bibliotecas que permitem o acesso a recursos extra, tais como desenho de gráficos em interação com redes sociais ou envio de mensagens via e-mail. Neste caso, eu posso dizer, há aqui um erro só agora que eu estou a reparar, e por acaso isto também poderia servir como armadilha, porque na realidade as duas opções estão certas e devia haver aqui uma resposta C a dizer ambas as respostas estão certas. Porque é A e B, exatamente. É A e B que estão corretas. Eu posso, com as bibliotecas, eu posso precisamente fazer as duas coisas. Dou assim por terminada a apresentação do Touch Develop, mas como eu percebi depois que falei um bocadinho rápido, eu estou aberto a questões que tenham, até porque lá está, eu passei um bocadinho a correr pela ferramenta em si. Ok, muito obrigada, João, pela tua explicação. Creio que foi muito imersiva, ainda que tu aches que seja muito high level. Sim. Nós levantámos aqui apenas uma questão, mas aproveitem agora para colocar questões ao João, que ele ainda está por aqui. Portanto, ele não vai estar até ao final da nossa sessão webcast, mas ainda vai estar aqui connosco alguns minutos. Portanto, uma das questões colocadas foi... o acesso às bases de dados. Eu sou sincero, eu nunca usei aqui no Touch Develop o acesso à base de dados, mas eu li, foi o que eu referi aqui várias vezes. Eu optei por fazer aqui este login através de credenciais previamente guardadas, digamos assim, em variáveis, mas existe essa ligação à base de dados. Aqui o que eu estou a mexer é tentar perceber se essa biblioteca está disponível em si aqui de forma pública ou se é preciso acedê-la através de um URL externo. Mas eu li que é possível no Touch Develop ter então acesso a essas bases de dados. E aí presumo que seja ou SQL ou qualquer outra. Temos outra questão? Dos Açores, a Anitta diz-nos que tentou descarregar uma app feita com Touch Develop, mas não conseguiu. Eu aí preciso ter mais informações. Não conseguiu na parte do descarregar ou na parte de correr a própria aplicação? Tens que ser mais específica, Anitta. Abraço para os Açores. E há outra colega, o Sérgio, aqui da Margem Sul, que diz que tem algum limite de páginas ou tamanho da aplicação. É assim, na documentação que eu li não vi nenhuma referência a isso, eu próprio fiz testes com várias páginas e não vi nenhuma limitação a esse respeito. Existe sim uma limitação relacionada com páginas, que é o seguinte: eu, como referi no início, existe aqui uma opção que é para alterar o nível de habilidade, e se eu não estiver no nível pelo menos codificador, especialista também dá, não vai aparecer a opção de criar mais que uma página, mas isso é uma limitação apenas do nível iniciante. Eu neste nível aqui apenas posso ter uma página. A partir de, aliás, se carregar aqui para carregar páginas, adicionar novo, não me vai aparecer aqui páginas. Portanto, basta ir a script. Ok, estou aqui. Alguns botões às vezes não respondem como deveriam, mas ok, alterando aqui o nível para codificador, eu novamente vou ter acesso à criação de páginas, como é possível ver aqui. Portanto, não há um limite de páginas, há sim uma limitação que é ao nível da interface. Se eu tiver a utilizar uma interface mais simples, não me permite criar páginas, porque a plataforma depreende que eu, se ainda sou muito iniciante, para já só quero mexer numa página. A partir do momento em que se muda para o codificador, já não é esse limite. E o tamanho da aplicação, também não existe
não existe limite. A Anitta completou agora que quando tentou instalar, quando tentou descarregar, pedia para instalar uma plataforma. Uma espécie. Sim, foi o que eu li. Eu apenas estou dentro do browser, mas confirmo o que está a ser dito. Para correr as aplicações no telemóvel, não é um SDK, mas eu estou aqui a tentar procurar na página principal. Existe um software específico, não é somente um SDK, porque um SDK, como o nome diz, é um Development Kit, e neste caso não faz sentido. É mais um emulador, digamos assim, entre aspas, porque não é um emulador que permite então correr a aplicação. É mais isso. Agora, o erro que deu é que eu gostava de saber mais especificamente, porque não sei o que é que poderá ter sido. Ok? Não sei se haverá mais alguma questão, ainda temos aqui alguns minutos. Dá mais uma. Está ali só mais uma pergunta. É possível voltar ao nível iniciante depois de já ter estado no nível intermédio, de modo a criar mais do que uma página? Sim, eu próprio fiz esse teste e é verdade. Se eu estiver no modo de. Se eu for ao intermédio, posso começar no nível iniciante, ir para o nível de intermédio, criar páginas e depois, mesmo que eu volte ao nível iniciante, eu tenho acesso às páginas. Eu só não posso ter acesso ao botão de criar novas páginas enquanto estou como iniciante. Mas depois de criá-las eu posso navegar entre cada um dos modos à vontade e aí consigo ver as páginas que criei. Não é necessário passar por isso. Sim, tem que se instalar esse tal, eu meto entre aspas emulador porque é algo que nos permite correr então as aplicações. Bem. Haverá mais alguma questão que gostassem de colocar? Muito bem, não havendo mais questões, naturalmente que esta parte do João será também incorporada na gravação da sessão da webcast, nomeadamente na parte do curso do João.